No dia 22 de outubro, o Sol ingressa no intenso, profundo, passional, eletrizante signo de Escorpião, marcando o período dos aniversariantes do signo, fixando a estação da primavera e muito mais. Portanto, felicitações a todas as pessoas do signo de Escorpião. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Já adiantando e lembrando sempre, quando o Sol muda de signo, seu signo solar permanece o mesmo. Para mudar, você tem que nascer de novo, numa outra época, num outro momento, para ter um mapa diferente. Então, o Sol em Escorpião traz para a gente a irradiação das qualidades do signo. Quer dizer que a gente continua com o nosso signo, vestindo uma roupagem diferente, recebendo essas irradiações coletivas. E o signo de Escorpião dizem por aí que é vingativo, né? Traiçoeiro e que não dá para confiar. Mas será que isso é verdade? Em 2024, vai do dia 22 de outubro ao dia 21 de novembro. Então, quem nascer durante esses 30 dias vai ter o signo de Escorpião. Regido por Plutão, senhor do submundo, das profundezas, governante da vida e da morte, né? Da fronteira entre a vida e a morte, aquele que detém quem vive e quem morre. Portanto, está atrelado à força, ao magnetismo, à transformação, ao desapego, a tudo aquilo que precisa ser transformado, transmutado a partir da exposição profunda. Então, Plutão, como eu sempre falo, não se brinca com Plutão. Com Plutão a gente tem que ter muita reverência, tem que ir com muita cautela. E ele marca o signo de Escorpião dessa mesma forma, que é um signo, né, conhecido do elemento água, da intensidade, da profundidade, da passionalidade, da eletricidade. Então tudo é muito intenso com o signo de Escorpião. Ele é do tipo fixo, quer dizer que dificilmente muda, né? A mudança é algo desafiador para quem tem esse signo muito forte. Muitas vezes eu arriscava dizer que era um período de muita intensidade de chuva, de chuvas muito fortes, né? Das águas muito intensas, de bastante queda de raios e tudo mais. Só que hoje em dia o clima muda muito rápido e se tornou imprevisível até mesmo para aqueles que acompanham. Então não vou ser eu aqui, um mero astrólogo, que vou cravar previsão sobre o tempo. Mas a gente vai acompanhar, vamos ver como esse período intenso tende a se manifestar pra gente. Tá muito ligado à necessidade de purga, de limpeza, de transformação a partir do desapego. O símbolo principal é a morte, né? Então todo mundo já fica de cabelo em pé quando fala em morte, um grande tabu na sociedade ocidental aqui, eurocêntrica para variar. Mas a gente precisa entender a morte não como o fim, né, daquilo, da existência, independente da crença, né, da espiritualidade de cada um, mas entender como um verdadeiro sentido de transformação da natureza. Né? Tinha uma frase que eu ouvia bastante na época de estudos, que era: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e se modifica. No sentido de que, à medida que a gente vai vivendo essa metamorfose, as coisas tendem a mudar, o estado tende a mudar. E a morte nada mais é do que o estado da matéria, né? A mudança, melhor dizendo, do estado da matéria. Então essa transformação do signo de Escorpião é muito forte. Uma das suas principais funções é a de cura a partir das limpezas profundas e catarses que provoca. As situações tendem a ser vividas de uma forma muito intensa, muito profunda, e isso causa a transformação necessária, muitas vezes chamada de crise até. O sentido de renascimento, de alçar voo feito a fênix das cinzas, né? Ou mesmo da mudança do estado, da largata que entra no casulo e se transforma em outra coisa, numa borboleta, né? De cores chamativas, deixa de ser aquele bichinho muitas vezes sem graça e se torna algo que todo mundo adora ver, uma borboleta. Mas isso não pode ser no sentido também de romantizar as dores, né? As situações, as vivências de cada um. Carrega isso também. E a gente precisa
a partir desse signo, aprender a transmutar, que nada mais é do que mudar o estado da coisa, né? Ou ressignificar. Então é muito profundo por conta disso, e daí traz essa marca tão intensa, tão temida muitas vezes, como o próprio aracnídeo que representa o signo, né? O escorpião, um bicho que todo mundo tem medo, né? Algumas pessoas têm até fobia só de pensar, mas ele tem esse sentido de sair das profundezas, de causar uma transformação, mesmo que isso doa. Na oposição está o signo de Touro, então vou deixar aqui também um vídeo falando especificamente do signo de Touro, para quem não assistiu, dar uma assistida e entender porque o signo da oposição costuma causar uma certa perturbação, assombrar, por assim dizer, o signo de Escorpião. O Touro é um signo prático, objetivo, de estabilizar, de buscar segurança, de buscar pisar num chão firme. E o Escorpião, como vive essa metamorfose, ou melhor, como deveria viver essa metamorfose, porque senão vocês ficam aí pensando que Escorpião se transforma a cada segundo, e não é bem assim, né? Como uma energia fixa, as pessoas também têm muita resistência à mudança, mesmo que o sentido dessa energia seja para isso. Mas muitas vezes requer se, né, curvar perante o poder da própria vida e aceitar que a mudança é uma única constante. O Touro então vai incomodar, porque o Touro quer que traga segurança, quer que a gente busque pisar num solo firme o tempo todo, mantendo as quatro patas no chão. É do elemento terra, então tem uma objetividade, é muito voltado para as questões materiais. O Escorpião, por outro lado, deveria não se importar tanto com essas questões. Ser uma espécie de sublimação da necessidade material, do apego material de Touro. Só que isso muitas vezes vai depender de como se vivencia esse jogo dos polos entre Escorpião e Touro. E eu costumo dizer que, compreendendo o signo da oposição, a gente consegue também entender o signo, né, que a gente tem o Sol ali posicionado. No caso aqui nós estamos falando do signo de Escorpião. Entender que o Touro muitas vezes é apegado, né, quer arraigar as coisas, quer manter as coisas, para criar essa ilusão muitas vezes de segurança, faz a gente compreender melhor o signo de Escorpião, que é do desapego, que é da transformação, e isso muitas vezes vem a partir dos desafios das crises. E como é o signo de Escorpião e as características das pessoas desse signo? Quem tem o signo de Escorpião muito forte pode ser uma pessoa que tem uma profundidade muito grande, porque é um signo que eu costumo falar que uma forma de representar é um lago muito grande e muito profundo. Então esse lago, muitas vezes, a pessoa mostra somente aquilo que está na superfície. Ela não deixa que se aprofundem nela até que se prove, né, que é possível ali confiar. Então, uma pessoa que tem uma certa desconfiança, uma pessoa, porque o Plutão envolve com coisas ocultas, então ela sempre tem que lidar muitas vezes com essa questão daquilo que ela não está enxergando, do subjetivo também do elemento água. Só que vem com muita intensidade, vem com muita passionalidade e nem sempre isso é possível de lidar. Então fica naquele espelho da água onde aparentemente se mostra, mas muito dificilmente se mostra o conteúdo de verdade. Então é como se ali na superfície ela conseguisse moldar melhor, se tornar aparentemente mais maleável, quando sabe que lá no fundo a coisa é bem diferente. É também da investigação, como eu falo, né? Com Plutão, o sentido, né, que ele traz para o signo de Escorpião é de se aprofundar. Aquilo que está sendo mostrado no espelho d'água, como eu disse, é meramente um reflexo, uma ilusão, uma imagem refletida. Para entender o todo é preciso se aprofundar, buscar lá na profundeza, no fundo desse lago escuro, profundo, de águas muitas vezes escuras, né, escurecidas, para ajudar a não enxergar. É preciso remexer lá no fundo e ver o que tem lá para trazer isso à tona.
isso é um movimento que precisa ser feito com muita cautela, porque se a pessoa não sabe, né, digamos assim, que ela não se conhece, quando isso é feito, pode causar uma reação até contrária, trazendo à tona uma intensidade, uma explosão, uma força combativa muito grande. E daí muitas vezes as pessoas falam do medo, né? Do pavor que esse signo pode causar quando enfurecido. Similar ao rompimento de uma represa, de uma barragem que libera uma quantidade explosiva de força. Assim como é para limpar, para purgar, para transmutar, mudar o estado de algo, né? Que seria pegar algo que é sujo, que é podre e assim ir fazendo uma espécie de purificação até deixar aquela energia mais leve, mais, né? Um bom estado vibracional. Isso seria o sentido da palavra da transmutação. Porém, do signo de água, né, todos eles se contaminam com muita facilidade. Então sofrem a influência. E a partir do momento que essa influência passa a ser algo pesado, ela tende a contaminar. E aí, muitas vezes, é a pessoa que passa aquela imagem de ser venenosa, né? De ser vingativa, porque a fala dela tá carregada disso. A sensação que ela dá é de uma pessoa que tá ali envolvida com coisas muito, né, profundas, muito, às vezes, trazendo essa sensação de que é uma pessoa que envolve com coisas que não deveria, com coisas que deixam ela marcada, manchada de alguma forma. Então, por isso é importante entender que é preciso limpar a si mesmo antes de qualquer coisa. Antes de achar que tem que, né, colocar o outro ali a serviço do outro, fazer pelo outro. Não, é purificar a si. São pessoas muito reservadas, na maioria das vezes, né? A vida privada são pinceladas ali que elas dão muitas vezes. Principalmente se o signo for muito forte no mapa. Então, às vezes, é preciso contornar e lidar com isso de uma outra forma, né? Tem um caráter investigativo que pode ajudar muitas vezes em análises, em situações onde precisa de uma análise mais aprofundada, detalhada, buscando trazer à tona, né? Trazer à luz tudo isso. Há uma pessoa também que tem uma atração muito forte, né? O magnetismo de Plutão, onde ela precisa até mesmo entender essa questão, porque mexe muito com as coisas que são tidas aqui para nós como tabus, né? Falar da sexualidade, falar de coisas muito profundas, né? Que envolve às vezes até a necessidade de terapias, de assuntos que as pessoas não gostam de falar a respeito, né? Como a própria morte, né? O interessante sobre falar sobre morte, né? Entender sobre a morte, é que esse é um medo que impede a gente até de viver. Porque a gente só consegue compreender a vida a partir do entendimento de que nós todos um dia vamos morrer. E quando a gente se atenta para isso, quando a gente percebe, né, e faz essa ressignificação, onde eu muitas vezes falo de mudar o estado das coisas, de mudar a compreensão sobre as coisas, é onde a gente consegue entender melhor a vida. Então saber, né, aquela frase famosa que todo mundo adora colocar por aí, memento mori, do latim, né, que nada mais é do que lembre-se que você vai morrer. A partir do momento que se atenta para isso, a gente começa a viver a vida com uma intensidade maior. E aí traz o sentido do escorpião, vivencia a eletricidade, vivencia a paixão, a passionalidade pela própria vida. Então não adianta muitas vezes, eu não quero nem ouvir falar, como se, né, fosse inevitável. Eu até entendo que muita gente não está preparado para o assunto, né? Nunca considerou o dia da própria morte, ou ainda, né, nunca vivenciou nada parecido, não teve uma experiência de contato com a proximidade com esse medo tão grande aí para nós aqui do Ocidente, né? Que felizmente existem outras culturas do mundo onde a gente pode aprender a lidar de forma mais saudável com esse tão temido medo da morte, como por exemplo a festa do Dia dos Mortos no México, né? Muito famosa. Então é uma mudança de visão. E essa festa também acredito que vem influenciada muito por culturas antigas, né? Na Índia se tem uma relação completamente diferente com a morte.
Mesmo nas culturas de religiões de matrizes africanas, a gente tem uma relação muito diferente. Então parece que o que vem da Europa, né, só o eurocentrado ali é que tem esse grande medo, esse grande pavor de falar, de pensar, de sequer saber que um dia vai morrer. Então esses tabus de Escorpião, durante o tempo que o Sol está passando ali, trazendo o sentido de iluminar, de irradiar, a gente vai precisar falar, lidar e ser defrontado com isso de alguma forma, quer queira, quer não. Por isso os tabus são importantes e a pessoa precisa aprender a lidar com isso, porque às vezes eu noto que quem tem um escorpião muito forte tende a fugir desses assuntos, é até interessante. E muitas vezes a pessoa se refugia nessas ideias ilusórias. Ou ainda, né? Às vezes não é nem por maldade, mas ela sabe que o assunto é tão profundo, é tão delicado, a partir da própria sensibilidade, que é muito comum também do signo de Escorpião, então ela evita isso a todo custo, a não ser que não tenha mais jeito, né? E aí é preciso fazer todo um trabalho diferente a respeito. A mesma coisa pode ser dita em relação ao sexo. O sexo, muitas vezes, que ele vem muito pesado, né, por essa sociedade, impede até mesmo a pessoa de vivenciar isso na sua intensidade. Todo mundo tem Escorpião em algum ponto do mapa. Então todo mundo precisa trabalhar essa energia, porque quando acumulada, quando reprimida, é só ver no dia a dia, né, nos noticiários, o que acontece. A maioria dos casos, né, e nem sou eu que falo isso, são os terapeutas, são psicólogos que falam isso. A maioria desses exemplos bizarros que acontecem hoje em dia no nosso mundo, para não entrar muito em detalhe, nada mais é do que energia sexual reprimida, né? Porque a gente coloca o sexo como uma das coisas mais bizarras, horríveis, né? Um grande tabu, um grande negócio que não pode falar a respeito, porque senão vai todo mundo queimar no fogo do inferno. Então, esse tipo de tabu impede a gente de se relacionar com a nossa própria natureza de forma mais saudável e natural e causa uma série de problemas mentais, emocionais, né, quiçá até físicos, porque a gente resolveu que tem que segurar as vontades de todo jeito. Então, trabalhando esse ponto de Escorpião, a gente consegue trazer curas. A cura vem nesse sentido, mas passa muito também por quebrar esses tabus, e isso é algo que vai depender da vontade, né, da necessidade de cada um. Quais são os defeitos do signo de Escorpião? Bom, eu não gosto muito dessa palavra defeito, mas na expressão negativa do signo, é o que eu falei, tem medo da morte, tem medo de situações de crise, né, medo de enfrentar os tabus sociais, é possessiva, então como é um signo de água que tende a circular, tende a contornar tudo, se torna possessivo, quer estar em todo lugar a todo momento, né? A história do regente, do Plutão, uma das mais conhecidas é sobre Perséfone, como ela foi atraída até o reino de Plutão e lá ela foi seduzida de uma forma subjetiva, sutil. Ela foi se acostumando, ela foi gostando, provando da comida e entrou a sedução, o magnetismo ali do Plutão. Até que a própria Perséfone decidiu ficar ali. É um signo que tende a se esgueirar, a vir pelas beiradas, né, comer pelas beiradas no popular, para acabar, de certa forma, seduzindo a presa. A serpente que aos poucos vai envolvendo representa essa negatividade. Porque a grande questão é a pessoa ter consciência disso. A partir do autoconhecimento, a partir das vivências, né, entender como ela age. Só que para isso ela precisa se aprofundar. E aí é onde ela não quer muitas vezes no negativo, porque teme a si mesma, teme aquilo que está na profundeza e prefere ficar no espelho d'água. Por isso é muito importante lidar com essa energia, né? Não é brincadeira. E aí onde eu falei, é preciso muitas vezes se curvar ao poder da vida
Porque, do contrário, é uma pessoa que vai buscar poder, ter o poder, pelo simples fato de exercer poder. E aí onde cai também no aspecto negativo, de tramar situações, tramar vinganças, né? Tramar revanches. Então fica uma pessoa que fica muitas vezes apegada àquilo ali, não deixa, né, que a cura aconteça, e ela fica sempre remoendo de muita mágoa, de muita carga, é onde muitas vezes explode. E a explosão é intensa, é profunda, é de uma grande quantidade de liberação de energia. Então, quando grita, é um grito que todo mundo escuta. Quando xinga, né, xinga milhões de palavrões, porque todo mundo tem que saber que ali tem uma demonstração de poder. Por isso é que é importante trabalhar esse lado do signo em si mesma, para entender cada vez mais na sua própria natureza. E não é que isso vai fazer com que você se torne uma pessoa dócil, não, pelo contrário. Mas você vai saber exatamente aonde, né, que o calo aperta e quais são os momentos-chave ali. Que toda essa força precisa ser trazida à tona. A casa natural do signo é a casa 8, né? A casa das crises, das heranças, da morte simbólica e física, da transformação. Então, ali na casa 8, o que tiver nessa casa tende a ser muito impactado por essa força de mudança, por essa força natural de transformação. Tudo é vivenciado de forma muito intensa. São os porões secretos, né? Os tabus estão guardados na casa 8. Invoca um certo sentido de subconsciente ali também. Então, quanto mais se aprofunda, se aventura nesse labirinto, maiores as chances são de... Primeiro, a partir, vivenciar situações desafiadoras, verdadeiras dores, né? Como eu falei, a questão da morte, seja simbólica, seja física, ela exige uma espécie de um sacrifício, de algo que muitas vezes é imolado, né? É sacrificado, dado ali em troca de um poder maior. Porque o que move o signo de Escorpião a partir da regência de Plutão essa força para buscar o poder. Então, nessa casa 8, né, uma das casas subjetivas, uma das casas de água, e aonde a gente vivencia verdadeiras situações de desafio, situações que colocam a gente, né, em carne nua, muitas vezes, em contato com a própria dor, mas isso também, de certa forma, é um sentido da vida. Ai, Cláudio, mas você fala desses signos, dessas energias, e eu não conheço meu mapa, não sei como eu posso aproveitar. Primeira coisa, eu não sei o que você está fazendo, que ainda não fez o seu mapa, né? Ou chamou aqui no WhatsApp para marcar a consulta, aproveita, porque a agenda já está lá para segunda quinzena de novembro e as pessoas estão ficando assustadas, mas eu sempre aviso. Gente, entra em contato, marca logo, porque está acabando as datas. Então, se quer fazer o mapa comigo, fica à vontade, o link está na descrição, chama no Zap, vamos marcar a consulta. Se não quiser ou puder, qualquer site aí que te agrade, você consegue traçar um mapa e entender melhor a sua carta natal. Mas se você não tem um mapa, não sabe de jeito nenhum, em que área da vida você está precisando de limpeza, de purga, de transformação, de viver essas coisas com maior intensidade, né, com maior passionalidade, colocar eletricidade. É na casa da comunicação, então vai se falar com uma forma mais empática, intensa, carregada, marcada, né, profunda, para chamar a atenção. É na saúde, então vai buscar a cura daquilo que está muitas vezes te incomodando, porque nós vamos vivenciar essa passagem do Sol pelo signo de Escorpião e precisamos aproveitar nesse sentido. Agora, se é preciso de desapegar, né, de coisas do passado, né, como, por exemplo, dentro da própria casa 4, a casa do lar, da família, né, brigas do passado, larga essas porcaria para trás, faz uma transformação, busque estar num caminho de cura, faz terapia, faz o que achar necessário para romper de vez com isso que muitas vezes está te prendendo, impedindo que você progrida, segurando toda essa sua força emocional, mental e muitas vezes te prejudicando nesse sentido, te envenenando de certa forma. Então faz
Onde você precisar utilizar essa energia, use favoravelmente. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento que o Sol ingressa no signo de Escorpião, acontecendo no dia 22 de outubro às 19h14 do horário de Brasília. Tá aqui o Sol já a 0 graus de Escorpião. É uma mandala que a gente já viu, né? Muito parecida no momento em que o Sol fez a quadratura minguante com Plutão. Então tá aqui, né? Ainda marcado, como eu falei. Então todas as influências que a gente viu a respeito de Sol e Plutão continuam pelos próximos 30 dias. Por isso que eu falei, a gente precisa trabalhar essas energias, trabalhar essas consciências de uma outra forma, né? Buscando transformar tudo isso. Porque no momento que o Sol está ingressando no signo de Escorpião, ele está fazendo a quadratura com o regente do signo. Não só o Plutão já influenciaria essa permanência do Sol no signo de Escorpião, mas ainda assim em aspecto de tensão, de incômodo. Ou seja, a gente vai ficar cerca de 30 dias trabalhando com tudo isso, trabalhando com aquilo que foi revelado. E se não assistiu o vídeo, né, tá aqui no canal do momento da tensão final entre Sol e Plutão, dá uma assistida. Então, além da necessidade de purificar, de irradiar, de transformar essa energia solar a partir da força de Plutão, a gente também precisa considerar toda a intensidade, toda a necessidade de cura, de transformação do próprio signo de Escorpião. Então, além do Plutão, a gente vê que o Sol ainda está formando uma quadratura com Marte, né? Aquela quadratura que muitas vezes vem a necessidade, vem a força ali para trazer a nossa essência à tona e pede que a gente tome uma atitude. O Marte que está fazendo um sextil com Urano, né? Um trígono com o Netuno, o Marte impulsionado a agir de uma forma imprevisível e também deslumbrada, né? A partir da energia ilusória, enganadora, confusa que o Netuno traz, caminhando para a oposição com o próprio Plutão, na quadratura T ainda aqui, como eu mostrei na mandala anterior. Então, a força do Sol, que está passando por esse momento a partir da força de Marte, que é o seu braço direito, com esse incômodo, com essa tensão que pede que a gente faça alguma coisa sobre aquilo que a gente quer, sobre como nós vamos irradiar a nossa essência, sobre como nós vamos vivenciar o nosso Sol, ou ainda aquilo que a gente precisa limpar, que a gente precisa purificar. Então, o Marte está sinalizando que a gente precisa tomar alguma atitude. E é por isso que se torna muito intenso, muito forte essa mandala. A gente precisa ter em mente tudo isso, que a ação tem, né? A gente está impulsionado para agir, o que traz muita força, que traz muita garra, né? A força guerreira interior a favor da nossa essência, a favor da gente brilhar, chamar atenção para aquilo que a gente precisa, mas também com uma certa imprevisibilidade. E ainda com aquela energia, né, nebulosa do Netuno ali, de que é uma fluência que não causa um incômodo, que a gente precisa se atentar, com a carga lá do outro lado de Plutão pedindo transformação, pedindo que a gente muitas vezes rompa, né, haja para trazer aquilo que está oculto à luz do Sol. Então, um período que muita coisa vai ser remexida enquanto a gente está vivenciando essa finalização aí com entre Sol e Plutão. É preciso ter em mente tudo aquilo que foi revelado e tomar atitude a partir de agora. O ascendente cai a 17 graus de Touro, né? Então, onde a gente pode ter uma certa estabilidade, uma certa firmeza, buscar um piso mais sólido embaixo dos pés, né? Um chão mais firme, para a gente ter até uma segurança e aí vivenciar esse oposto aí com o signo de Escorpião, como eu falei lá no início. Então é preciso atentar para isso também, porque vai querer buscar segurança no momento onde muitas vezes não tem como se sentir seguro. Vai precisar lidar com essas transformações, com essas mudanças que envolvem muitas vezes a dor. E aonde a coisa fica desafiadora. Então a gente precisa trazer essa visão material,
de que precisa ser feito algo, né, objetivo, prático ali do signo de Touro, para lidar com essa intensidade do Escorpião. Lá no meio do céu, o signo de Aquário é 18 graus. Então, já sabem, né? Fase de transição, signo de Aquário, um momento muito intenso para a humanidade, conforme eu já mostrei aqui os aspectos, e o signo de Aquário lá no meio do céu. De alguma forma, essas limpezas, purgas, transformações, possíveis curas podem, de certa forma, impactar no nosso futuro, no futuro da humanidade. Então, às vezes a gente está enxergando melhor as coisas agora, tudo aquilo que foi revelado, né? Porque o Plutão está deixando finalmente Capricórnio e começa uma nova jornada, uma nova fase de transformação, e a gente pode se atentar para isso, vivenciar isso de uma outra forma. E isso pode impactar positivamente, se a gente tiver o amor fraternal em vista, né? Como bússola, como guia. Vamos olhar para a humanidade de verdade, vamos olhar para o nosso coletivo, para os grupos dos quais a gente faz parte. Não só da boca para fora, para encher o bolso de dinheiro. Buscar o progresso benéfico para todo mundo, mutuamente benéfico. Isso é que deve ser a marca da fase de transição para a gente construir um futuro de verdade, um futuro igualitário, né? Porque é do signo de Aquário, é fraternal. Nós estamos indo para a era de Aquário e isso tudo precisa ser considerado para que a gente vivencie de fato o que está mostrando aqui no meio do céu. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Vamos aproveitar as energias aí pelos próximos 30 dias. E agora que a gente já viu a mandala, podemos partir para os pitacos astrológicos, né? Lembrando que quando eu faço isso, eu considero a posição do signo na mandala do ingresso do Sol. Então, se não viu, volta lá na mandala, olha bem para ela, memoriza onde está seu signo, qual a casa, porque ali está a pitadinha que você vai receber. Mas também a posição dos signos na roda das revoluções solares, na roda anual. E o estudo da revolução pode ajudar até mesmo a entender os potenciais do ano, a partir da vivência do ano novo astrológico, né? Do momento ali que o Sol retorna na sua posição original e acontece o que a gente chama de verdadeiro ano novo. Não é 31 de dezembro que a gente tem que comemorar no sentido individual. Coletivamente está tudo certo, mas no sentido individual é o nosso aniversário, a nossa verdadeira revolução, porque ali a gente recebe uma carga que vai ser trabalhada pelo próximo ano. Então é uma jornada, como eu costumo falar, e a partir do estudo da revolução a gente consegue entender os potenciais, quais são os possíveis desafios que a gente tem pela frente. Escorpião, para vocês é o momento da renovação, da revolução solar, o ano novo de verdade para vocês, onde a energia, né, começa. Vocês devem receber esses potenciais, essa intensidade, né? Para começar a se renovar, algo novo surgir tem que ter espaço, então é necessário acolher esse momento, acolher essas energias, receber todos os potenciais que serão trabalhados de agora em diante. Para vocês também vale a pena se atentar aos relacionamentos, parcerias, relações formais, né, os acordos que são estabelecidos, assim como também nos adversários declarados, pessoas que vocês precisam prestar o máximo de atenção possível, tratar muito bem, porque senão se tornam ali grandes obstáculos nas realizações de vocês. Foque principalmente nas pessoas com quem vocês sabem que podem contar nesse período. Então vai fazer o aniversário? Chama só os mais íntimos para vivenciar com você esse momento da renovação, para trazer essa força, recarregar as baterias, se preparando para sair uma nova jornada. Touro, vocês chegaram ao auge, o momento em que tudo vem à tona, os resultados se tornam aparentes, né? A colheita, o momento em que fica mais nítidos os objetivos do ano aí de vocês. Nesse sentido, foque em fortalecer o corpo físico, recarregar as energias, a personalidade, o comportamento, tudo isso tende a ser o momento onde há a possibilidade de vocês recuperarem muita carga de tudo que se passou.
entendendo o que tem pela frente, colocando maior energia, direcionando melhor, porque o resultado não é o fim do ciclo. O ciclo só vai terminar no aniversário de vocês. Então vocês têm mais 6 meses pela frente para realizar aquilo que vocês se propuseram fazer no momento da renovação. Mas para isso é preciso ter força, é preciso fortalecer ainda mais o corpo físico de vocês. Virgem, para vocês é uma energia forte, né? Então vocês podem aproveitar para fazer essas limpezas, as purificações necessárias, trazer maior intensidade, já começar a atuar naquilo que ficou claro ali na revolução de vocês. Presta atenção também nas diversão, nos prazeres, né? No lado romântico da vida. Pode conectar vocês a essa verdadeira força da vida, fazer com que você se apaixone. Então ria, se divirte, tenha prazer, né? Comemore mais a vida, algo que muitas vezes é um desafio para que vocês possam, nesse período, aproveitar melhor os potenciais e desenvolver, né, sem esperar a atenção do próximo signo. Capricórnio, para vocês a energia é forte, vocês estão em plena fase de finalização, é preciso romper, jogar fora aquilo que não presta, os comportamentos, abandonar crenças, abandonar uma série de coisas e preparando a terra para quando vocês tiverem a renovação no aniversário de vocês receberem os novos potenciais. Então jogue fora toda essa carga que está carregando até aqui, aquilo que não prestou ao longo do ano, e observe também as verdades pessoais, as filosofias de vida, ou ainda como vocês vivenciam a religião, porque pode ajudar muito aí nesse período. Câncer, a energia é fluente para vocês nesse momento, quer dizer que não incomoda, né? Mas vocês estão caminhando para o auge. Aproveite, não se deixe acomodar, não fica tranquila demais nesse período. Use a energia favoravelmente, mesmo que não cause um incômodo. Vocês precisam tomar iniciativa de própria vontade, né? Observar também aquilo que vocês precisam comunicar, as trocas que têm que ser estabelecidas, os contatos que podem ajudar nesse período, né? As mensagens que vocês podem ou devem propagar para ajudar na realização dos objetivos de vocês. Traga também um toque mais emotivo, mais sensível no momento da comunicação, né? Ou até mesmo criativo, que pode ser que ajude vocês a desenvolver melhor aí nesse período. Peixes, a energia é fluente para vocês, quer dizer que não causa um incômodo, né? Vocês tiveram o auge, estão caminhando para a finalização no próximo signo, tem que aproveitar para realizar muita coisa ainda, né? Para atuar de acordo com aquilo que vocês, né, tiveram de proposta ali para a revolução de vocês. Mas é preciso tomar iniciativa, então nada de ficar parado, porque as coisas não vão acontecer de graça. Assim também observe as amizades, os coletivos, né, o planejamento das atitudes, daquilo que vocês querem alcançar ainda dentro desse ano. Dá tempo de fazer muita coisa, mas é preciso agir. Leão, vocês chegaram ao período de desenvolvimento das energias da revolução atual de vocês. É a tensão, é o incômodo, obriga a tomar alguma atitude, a se posicionar. Então fica difícil ignorar. Aquilo que vocês receberam de potencial começa a crescer a partir de agora. Então, se não tem tanta clareza, vai começar ainda a manifestar esse incômodo no sentido de saber para onde vocês estão rumando esse ano. Se já sabe, começa a atuar nesse sentido, começa a desenvolver as energias que pode te ajudar. Dê uma atenção especial também para o lar, para a vida privada, né? Para os familiares, que são as pessoas com quem você sabe que podem contar incondicionalmente e que podem te ajudar nesse sentido. Fortaleçam as bases, se conectem à memória, à ancestralidade de vocês para trazer ainda mais força neste momento de desafio de crescimento da revolução de vocês, e é hora de firmar o curso. Aquário, vocês começam a fase de finalização, então agora é limpar, é jogar fora aquilo que não prestou, abandonar comportamentos, né? Aquilo que não ajudou na realização esse ano tem que ir embora,
tem que abrir caminho para o novo e se livrar dessas bagagens. A carreira, vida pública e profissão pode demandar muito de vocês aí nesse período, né? Quer dizer que tudo aquilo que vocês trabalharam até aqui, de certa forma, vai ajudar nessas áreas da vida ou pode ser exigido de vocês, dependendo do senso de responsabilidade, da maturidade com que vocês vão lidar durante essa fase. Áries, para vocês é uma energia que pede desenvolvimento, pede que vocês se esforcem de bom grado, colocando vontade própria para desenvolver a energia do ciclo. Vocês tiveram o auge no signo anterior, muita coisa ficou clara sobre os objetivos de revolução e podem continuar trabalhando nesse sentido. Ainda precisa prestar atenção na vida privada, nos bastidores, né? Aonde vocês vão muitas vezes para recarregar as energias, dar uma respirada, né? Buscar refúgios, lugares onde vocês se sentem bem, podem estar consigo mesmo para recuperar e continuar aí o desenvolvimento do ano. Gêmeos, para vocês a energia de desenvolvimento, de desafio que vocês precisam topar durante essa fase. Vocês estão prestes a ter o auge da revolução. Aquilo que ainda não foi realizado pode ser acelerado para que vocês alcancem o resultado no próximo signo. Mas se não alcançar também, tem todo o restante aí da jornada de vocês, não se preocupem. Observe também as questões materiais, né, que podem trazer ganhos financeiros, melhorar condições de sustento, melhorar as questões sensoriais de como vocês também vivenciam esse ponto da vida, essa área tão importante. Aquilo que é muito sensorial, que faz com que vocês experimentem mais a vida, pode ajudar também durante essa fase. Libra, se passaram 30 dias desde a revolução de vocês, começa muitas vezes a ficar um pouco mais claro do que se trata esse ano, o que vocês precisam trabalhar, então aproveite nesse sentido. Se já teve ali os indícios, já sabe mais ou menos o que vai acontecer, já começa a mexer os pauzinhos, a movimentar, né? A fazer os contatos, a espalhar a mensagem de certa forma que pode ajudar vocês ao longo do ano. Observe também a rotina, a saúde, a dieta, o bem-estar para se fortalecer nesse momento em que vocês estão prestes a embarcar numa jornada que vai durar um ano e também a trabalhar essas energias aí pelos próximos 30 dias. Sagitário, vocês estão no popular inferno astral, momento em que a energia da revolução atual começa a perder força, dá lugar às novas energias, aos novos potenciais que vão surgir quando vocês tiverem a revolução de vocês. Então é normal que nesse período as coisas fiquem um pouco difíceis de levar, parece que nada dá certo, que tudo dá errado, que tudo é um grande desafio e que a força não vem na mesma proporção. Mas não se preocupe que tudo é no sentido de renovar. Então limpeza, né? Purga, jogar fora, abrir espaço para o novo e principalmente ter uma atenção consigo mesma tende a ajudar nesse período. Além disso também, a necessidade de desapego, de transformação, de deixar as mágoas do passado para trás para que vocês possam se renovar, de buscar muitas vezes as curas necessárias que podem ajudar vocês a vivenciar uma verdadeira revolução solar quando chegar o aniversário de vocês. E no mais, a mensagem de sempre, né? Se você ainda não fez o seu mapa, tá esperando o quê? Né? Tá acompanhando o canal de astrologia, começa a se descobrir a partir da visão astrológica, o autoconhecimento, que a astrologia não é a única forma de fazer isso, mas aqui no canal a gente usa essa forma de enxergar a vida, de interpretar o nosso mundo para se descobrir. E eu sou suspeito para falar, mas é uma jornada que vale muito a pena, ajuda. Afinal, o negócio se chama mapa natal ou mapa astral, que é justamente para dar um direcionamento. Então para de perder tempo, vai logo aí no Google, joga mapa astral, escolhe o site que você quiser, traça o seu mapa,
comece a conhecer pelo menos as posições, as descrições, né? Se perder nesse emaranhado de descrição que tem por aí, ou se você preferir, o link está no WhatsApp para me chamar, marcar consulta e fazer seu mapa comigo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, hein? Com mandalas exclusivas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que fortalece o trabalho mesmo assim. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.